Eu atendi uma menina recentemente, e ela é menor de idade. Eu não atendo menor de idade, e foi uma exceção que eu abri assim, porque era filha de uma amiga minha, e ela tava desesperada, enfim. E a gente tentou fazer isso da forma mais saudável possível, porque eu sempre achei que a mentoria em si, a gente abre muitas janelas, né? E eu sempre encaminho. Começou a fazer mentoria, eu já encaminho para um psicólogo. Você vai precisar fazer terapia. A gente vai abrir muita coisa, não é saudável, né? E aí eu tinha medo de que todo esse conteúdo para essa menina não fosse saudável, mas a gente conseguiu fazer de uma forma que foi saudável e deu tudo certo. Só que essa menina, ela morava aqui no Rio de Janeiro e ela precisou ir embora para outro estado, porque ela foi abusada pelo pastor da igreja dela. E aí não houve um posicionamento da igreja. E o que aconteceu? Tiraram o pastor do cargo somente e mataram o assunto. Não deram suporte. Dela. Não trataram, não deram suporte pra ela nem pra família. Não deram uma justificativa pra igreja. Então ele não estava no altar, mas ele continuava frequentando. Colocaram outros membros no lugar de perigo. Então, foi toda uma estrutura, né, que essa menina precisou ser retirada e ela foi morar em outro estado por conta disso. E isso realmente acontece. É algo, infelizmente, não vou falar normal, porque não é normal, mas comum, acontece frequentemente, né? Mas há mesmo essa necessidade de saber sobre o assunto, pelo menos para não matar, né? Porque existem cobranças, um exemplo, no discipulado. Geralmente, quando as mulheres e as meninas chegam para mim na mentoria, elas vêm com uma sede de cuidado, esperando que eu cuide delas. Só que eu não vou cuidar delas, eu vou mentorear elas. Então eu preciso sempre, toda hora, lembrar desse meu lugar na vida delas, que eu não vou ter um lugar de discipuladora. E isso acontece pela essa falta. Eu não consigo ser discipulado de uma forma saudável porque geralmente o meu discipulador ou a minha discipuladora, eles cobram muito de mim pra que eu vença isso, como eles cobram de outra pessoa que nunca passou pelo que eu passei. Isso é muito comum. E não dá pra esperar que uma vítima de abuso sexual dê a mesma resposta prática de uma pessoa que nunca passou por isso. Não dá pra cobrar, é muito diferente, é um processo completamente diferente. Pode crer. Fora tu. Fora o tabu que é ainda, né? A gente, cara, se a gente parar pra pensar essa questão, por exemplo, falar de sexo na igreja ainda é um grande tabu, tá ligado? Falar de pornografia, pra muita gente é assustador, imagina falar de abuso sexual, por exemplo, dentro da igreja. Sim. Culto de domingo à noite. Então o pessoal tem crise. Tem. E assim, porque eu ainda tô revoltado com a história da menina. Pra mim, esse cara tinha que ser preso, cara. Sim. Independente se ele era pastor, se ele era o pai, se ele era o padrasto, não importa, cara. Tirar o cara do altar e não fazer nada. Você tira o cara e não dá assistência pra menina. Não rolou nenhuma denúncia. Então, assim, são N erros cometidos, mas tá bom. A gente não tá aqui pra julgar os erros, né? Mas pra trazer luz ao assunto. Porque realmente é necessário, né? Precisa. A igreja precisa se posicionar. E eu me lembro uma frase do Diniz Braga, né? Que é o esposo da Andréia Vargas. Que... Diniz, né? Diniz Braga não, Diniz. Tô confundindo o sobrenome. Que ele fala, na Avalanche, na Escola de Missões, ele fala que a igreja ela precisa se atualizar muito rápido, porque as coisas estão acontecendo na nossa geração de uma forma muito rápida. Sim. E o problema da igreja hoje é que ela demora muito para se atualizar. Tipo, a gente quer falar a linguagem dos jovens, a gente quer evangelizar os jovens, os adolescentes, mas com a metodologia de 30 anos atrás. E não dá. A nossa geração, eu tava vendo um vídeo esses dias que a minha geração é a do Vitor, não vou nem pôr você, que eu acho que você é mais nova. A gente pegou a transição de boa parte da tecnologia, da gente ouvir fita cassete, VHS, a gente virava, etc. Não, e tipo assim, a geração da Eu sou da Heloísa, época da minha fita filha... cassete, gente. Então tu maquiagem. pegou. É a maquiagem, né? Maquiagem. A geração da Heloísa não sabe o que é isso, cara. Então, assim, a nossa geração, a gente pegou a evolução, a gente pegou a internet de escada, mano. Poxa. Pelo amor de Deus. Aí tira do telefone, bota no negócio, aquele barulhinho. Meia-noite pra pagar só um negócio da IG. Enfim, quem tem menos de 18 anos nem sabe o que é isso. Né? Tá achando que a gente tá contando história dos bisavós. Não, mas isso foi há 20 anos atrás, né? Ou menos. Mas por que eu tô falando disso? Porque
A igreja, ela ainda tá na internet de escada, mano. Porque a atitude que essa igreja, que a liderança dessa igreja teve, pra mim eles estão atrasados 20, 30 anos atrás. Sim. Não tomar nenhuma atitude, só tirar o cara do altar. Se a gente for pegar biblicamente, é antibíblico. Sim. Né? A Bíblia manda a gente agir, né? A gente tem que agir da forma correta, não ser omissos. Eles foram omissos. Sim. Então, e o que o Diniz fala nesse vídeo que eu tô falando, ele fala sobre isso, que quando a igreja acordar e se atualizar, o evangelho ele vai se expandir de uma forma muito mais rápida, porque a igreja vai estar entendendo essa geração. Entendendo, digamos aí, a geração da minha filha, da Heloísa. Porque senão, a gente vai falar uma coisa, a gente vai achar que é uma coisa e na verdade é outra. Sim. E esse assunto é um assunto extremamente urgente que a igreja precisa acordar para falar. Para que essas omissões como essa que aconteceu aqui no Rio não se repitam. Né? Então, é legal ter uma mentoria, né? Eu acho fantástico, né? Ajudar quem passou por isso. E o interessante que você falou agora há pouco é que o que você via, você ficava esperando que alguém se levantasse. E outra coisa que você falou também é que tudo se aproveita, né? Tudo Deus aproveita. Então a sua experiência, que foi uma experiência traumática, que gerou feridas em você, hoje você está ajudando outras pessoas a cicatrizar essa mesma ferida. E é esse processo.